sepulcro se abrir, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Estás, o Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre
ressuscitou, ressuscitou. Senhor, obrigado porque o Senhor vive. Obrigado porque através de Ti temos acesso à vida eterna e para sempre estaremos contigo. Que desde hoje, que desde sempre louvemos a Ti. Não esperemos chegar no céu para louvarmos a Ti, mas desde já que demos a Ti nosso perfeito e melhor louvor. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vou pedir que os irmãos fiquem de pé nesse momento, que a banda venha aqui à frente. E a gente vai estar louvando nesse momento, cantando Vem, esta é a hora da adoração. Então, que a gente possa estar dando nossa adoração a Ele, que só Ele merece, que só Ele é digno, e que a gente possa estar louvando nesse momento. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá.
língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. A gente vai estar louvando a Deus nesse momento e o próximo cântico fala: diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor, meu sacrifício de louvor. Então, vou pedir que a Fabrini ponha aí os aniversariantes. A gente vai fazer o momento de dízimos nesse momento. Então, quem for trazer o seu dízimo pode fazer nesse momento. Os irmãos que fazem aniversário também nessa semana: Arthur, Dilma e Daniel, se estiverem presentes, vem aqui à frente, a gente vai estar orando pela sua vida. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. No trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar,
Senhor, te agradecer, Senhor, por cada aniversariante, cada pessoa que está completando, Senhor, mais um ano de vida, Senhor. Peço que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando as pessoas que entregaram o dízimo e as ofertas, Senhor. Peço que o Senhor possa estar cobrindo essa igreja com graça, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando a vida de cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu Preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Jesus, Eis-me aqui. eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso. Onde encontro meu refúgio. Eu me rendo
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para entregar o nosso louvor, para entregar a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Faça o que quer dela, Senhor. Usa. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Com a palavra o pastor Marcos. Agora sim, estamos conectados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, a você que nos visita, muito bom recebê-los aqui nessa noite. Mesma coisa que comentei pela manhã, comento agora, nossa cidade está alagada, né? Muita chuva, água para todo lado, algumas pessoas estão impossibilitadas de sair até de casa em alguns bairros, né? Mas graças a Deus a chuva não veio com a intensidade que alcançou, né, os estados vizinhos nossos aqui, né, no Sudeste. Foi realmente um final de semana assim de tragédias, né? Recebemos tantas informações chatas. A chuva aqui vai ser bênção, graças a Deus para nós. Os mananciais lá da Serra estão todos tendo cheios, né? E vai ser realmente um verão tranquilo para nós. Graças a Deus não veio naquela intensidade que nós até esperávamos que acontecesse aqui, não é? Hoje, os louvores, não sei se vocês ficam... A igreja até espontaneamente fez uma salva de palmas, porque eles foram criativos, né? Foi tão lindo o louvor, graças a Deus, pela instrumentalidade dos irmãos, pela criatividade, né? Fico muito feliz. Hoje, pela manhã, eu estava tão virado, né, da noite, assim, cuidando das netinhas, como falei com os irmãos, que eu peguei a palavra de manhã e fui direto, nem chamei os rapazes, o pessoal para tocar, né? Foi um ato falho. Mas que bom nós podemos louvar agora. Eu acho que eles, como não apresentaram os louvores pela manhã, eles fizeram dobrado agora com uma intensidade de graça, né, de beleza, que realmente nos aproximaram do Senhor. Você teve uma oportunidade boa para orar, né? Foi bom. Eu agradeci a Deus por estar aqui louvando ao Senhor. Vamos ouvir, vamos ler, né? E depois compartilhar a palavra do Senhor no Evangelho de João. Peço os irmãos coloquem ali o texto para essa noite. João, no capítulo 3. Eu gosto muito dos encontros das pessoas com a palavra, né? Os encontros de salvação, os modelos que as Escrituras registraram, que nos motivam, nos alegram, nos move e promove realmente salvação, o progresso, o avançar do reino de Deus entre os homens. Espero que seja assim essa noite. Essa palavra seja uma palavra de salvação, né? Então, os louvores foram maravilhosos, nós estamos aqui reunidos, a palavra vai ser lida, vai ser pregada, então, depois vamos orar, e eu peço que vocês orem por mim. Ora, quando você orar por essa palavra, Senhor, fala com o pastor, Deus fala para o pastor, para trazer uma palavra para o meu coração. Se você quer ouvir uma palavra de Deus, faça essa oração depois que nós lemos aqui, e peça ao Senhor para falar com você, né, particularmente. Vamos lá. Eu convido os irmãos para se colocarem de pé. Vamos fazer essa breve leitura da palavra de Deus, que está exposta aí, né, na telinha. E vamos todos juntos, então. Diz, então, assim, esta porção da palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe:
na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos repetir esse último versículo, agora que já passou na nossa mente, já chegou ao nosso coração novamente. Vamos lá. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, o teu povo gostosamente reunido aqui nesse lugar, uma noite agradável para nós aqui. Os louvores já nos elevaram à tua presença, Senhor. E nós estamos prontos para ouvir a tua voz. Tem misericórdia de nós. Fala conosco, Senhor, por favor. É a nossa oração que fazemos humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem à vontade, meus irmãos. Essa palavra, né, Nicodemos, está aqui. Havia um homem chamado Nicodemos. A própria Escritura, quando destaca alguma pessoa, né, e faz de forma assertiva, importante, nós já devemos prestar atenção, né? Porque a própria palavra, falando sobre Nicodemos, diz que ele era alguém muito relevante da sociedade onde ele estava inserido. Um líder, um estudioso, um mestre, um professor, diria até um rabi, alguém que tinha, talvez, pelos os comentários que li e percebi, ele era um homem poderoso, talvez tivesse até alguma posse material e desfrutava de bom conceito de toda a sociedade. Ele era alguém assim que, se você tivesse uma dúvida teológica, uma dúvida da Escritura, né, e alguém perguntasse: poxa, quem é que pode tirar essa dúvida para mim? Alguém diria assim: pode procurar o Nicodemos, que ele vai te dar uma palavra boa, né? E me parece ser um homem já maduro, né, porque ele participava daquilo que era considerado o Senado, vamos dizer assim, né, o Sinédrio, o Senado dos judeus, um cargo super importante. Ele fazia parte desse grupo dos religiosos. Ele era fariseu, né, zeloso da lei, cuidador das coisas de Deus, e um homem assim destacado, um homem singular entre os outros, não é? E o texto nos leva a essa história desse homem, que era um líder que ensinava a Bíblia, que tinha todo esse conceito do povo, e ele estava interessado porque Jesus Cristo fazia obras, e o movimento de Jesus crescia tanto, que começou a incomodar esse setor religioso chamado grupo dos fariseus. Tinha os saduceus, tinha os sacerdotes, tinha os anciãos, né? Aquela casta toda de poder religiosa em Jerusalém começou a ser tocada, e com certa até indignação, porque Jesus Cristo não era alguém que veio de uma escola teológica, né? Ele não sentou aos pés de nenhum rabino, ninguém sabia quem ele era, de onde vinha da Galileia, eles até desprezavam. Alguém, se você vê o texto todo, esse capítulo 3, alguém comentando, né, e também João, em outros momentos, como que os religiosos desprezavam, né, os galileus. Um galileu, alguém desprezado. E ele não tinha, como vou dizer assim, não tinha um currículo de alguém que pudesse ser levado em conta. E tudo isso mexia muito com os religiosos. Mas o Nicodemos, né, com toda a responsabilidade que pairava sobre os ombros dele, na representatividade que ele tinha da sociedade, do seu poder, posso dizer, político, religioso, ele era um homem de Deus de verdade. Ele buscava a verdade em Deus. Ele tinha uma crítica dentro de si. Eu quero dizer assim, um homem sábio, sabe, uma pessoa sábia, que tem questionamentos a respeito da verdade, homem que quer viver em integridade, uma mulher que quer viver de uma forma justa, correta, e respeitando Deus. Nicodemos era alguém que respeitava Deus, estudava Deus, queria saber coisas sérias e firmes a respeito de Deus. E ele percebeu que havia alguma coisa diferente em Jesus Cristo. Os sinais que ele fazia, os milagres que ele produzia, e a palavra que ele dava, né? Houve até uma ordem
dos fariseus, dos líderes, para que Jesus fosse preso. Os guardas do templo foram enviados para trazê-lo, à força até. E quando eles chegaram, Jesus estava pregando uma mensagem, e Jesus falava com tal autoridade, que todas as pessoas, o povo, a multidão, ficava extasiada. Como ele conhece tanto de Deus, como ele fala essas coisas com tanta propriedade. Ele não só falava, mas ele falava e dentro de um momento curava uma pessoa, expulsava um demônio, ou seja, a palavra vinha com um conteúdo lindo e apreciado por todo mundo, mas ela se transformava numa materialização imediatamente. Ele não só falava, mas como agia e realizava coisas extraordinárias. E tudo isso foi mexendo com Nicodemos, no seu coração. Um homem que queria conhecer a verdade, um homem que queria realmente fazer a vontade de Deus. E ele, então, tem um problema, porque todo mundo, quando começa a ser alcançado por Jesus Cristo, numa palavra, numa mensagem, num contato com alguém que fala de Jesus para você, todas as pessoas que têm esse contato com o Senhor Jesus Cristo começam a viver um dilema. Acontece com todo mundo, é um dilema. Porque nos coloca numa situação complicada. Não é? Nicodemos ficou numa situação complicadíssima. Porque ele representava um grupo que repudiava Jesus abertamente. Era contrário a Jesus. Eles chegaram até a dar ordens em alguns momentos, assim, se alguém aqui fizer qualquer coisa que seja favorável a Jesus, ao nome de Jesus, falar alguma coisa boa dele, e de alguma forma expressar que tem algum apreço por esse homem, vai ser excluído da sinagoga. Olha só, a coisa ficou séria demais. E ele era um líder da sinagoga, ele era um líder dos religiosos. E o grupo dele já tinha dito assim, qualquer coisa de Jesus aqui, repudiamos, não queremos saber. É um enganador do povo. Então, a situação dele ficou complicada. Mas o coração dele queria ter esse contato com Jesus Cristo. O texto diz que ele foi buscar Jesus à noite. Então, aí os eruditos se divergem um pouco. Um grupo diz assim, ele foi buscar Jesus à noite porque ele não queria se comprometer. Era conveniente para ele tirar as dúvidas que ele tinha, conversar com Jesus, ele precisava fazer isso, mas por ele ser um representante tão importante do sistema religioso dos judeus, ele não queria se expor, porque havia muita contrariedade a respeito do nome do Senhor Jesus Cristo. E ele sendo um mestre, um rabi, né, e talvez não ia pegar bem. Se alguém soubesse que ele tinha ido falar com Jesus, que não ia ficar bom para ele, não é? Então, alguns dizem que ele foi à noite por conta disso, para evitar esse constrangimento. Outros já dizem assim, não, ele foi à noite porque era muito difícil você conseguir uma audiência com Jesus durante o dia. E realmente a gente pode até considerar assim, não sei se você pode pensar dessa forma como eu, porque muitos textos da Escritura mostram como era difícil, as pessoas procuravam Jesus, não encontravam, quando encontravam tinha uma multidão em volta dele, ninguém conseguia alcançá-lo. Não é? Então, era muito complicado durante o dia. Então, outros eruditos divergem, dizem assim, não, ele decidiu buscar Jesus à noite porque teria uma tranquilidade, poderia conversar com mais calma, e seria mais interessante procurar Jesus à noite. Eu não sei qual é a categoria que você se enquadra, se Nicodemos realmente foi procurar à noite porque não queria constrangimento com seus pares, não queria crítica, né? E não tinha certeza a respeito de que Jesus era realmente alguém que valia a pena uma visita, conversar. Mas, para mim, eu diria assim, as duas coisas. Quando eu acho que foi a soma das duas coisas, porque, naturalmente, eu entendo que, como ele era um homem importante, e o grupo dele, que ele representava, repudiava qualquer coisa que viesse de Jesus, seria conveniente ninguém ficar sabendo, né? Um encontro privativo. Mas, da outra forma, também falar com Jesus à noite, ter mais tempo, mais tranquilidade. E isso tudo, para mim, somou. Eu acho que juntou o útil ao agradável. Eu acho que ambos os pensadores e estudiosos estão certos. Mas ele vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E ele chega para essa conversa, né? Então, como eu disse, no coração do homem, quando o Senhor começa a falar com alguém, quando a palavra começa a alcançar alguma pessoa, e Nicodemos tinha muita informação a respeito de Jesus Cristo, né? E aí começa esse conflito, né? Chegar a ele, falar com ele e resolver uma questão. Eu gosto muito do Nicodemos nesse aspecto por causa da sua coragem, porque para mim ele foi um homem muito corajoso. E alguém que inquire mesmo. Um mestre
Eu sempre falo isso. Eu acho que um mestre, um professor, aquele que está à frente, ensinando, ele tem que ser questionador e ele tem que procurar saber de todas as coisas. Porque até a pessoa tem uma tendência, por exemplo, ele era fariseu, ele tinha lá uma ideologia religiosa, uma ideologia política, né? Ele era líder. Então, algumas pessoas chegam nesse status, absorvem uma ideologia, uma posição religiosa, e ele se fecha naquilo. O resto é tudo ruim, é tudo errado. O resto não tem valor nenhum. Ele se fecha na sua própria verdade e não quer saber de mais nada, não quer saber de nada novo, nenhuma teologia nova. Ele está fechado em si mesmo. Está satisfeito. Mas alguém que é mestre de relevância, ele vai querer saber sempre mais. Ele vai ouvir todas as coisas, ele vai ler sobre tudo, e ele vai tirar suas próprias conclusões, porque ele já é mestre, ele já é rabi, ele já está preparado, ele tem seu discernimento, e ele então ultrapassa todos esses limites, ele é corajoso, e vai ter esse encontro com Jesus Cristo. E lá, conversando com o Senhor, e o tema da conversa e da mensagem é o nascer de novo. O que é uma pessoa salva de verdade? O que é uma pessoa que nasceu de novo de verdade? Esse é o tema, o pensamento nosso, para que o Senhor seja maravilhoso e bondoso para conosco nessa noite, falar o coração de cada irmão. O que é uma pessoa realmente salva, que nasceu de novo? E Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, ele diz assim, Senhor, ele é um rabi, né? E no texto que lemos, ele diz, rabi, ele se refere a Jesus, olha só, como ele é humilde e é uma pessoa sábia, e realmente ele traduz tudo aquilo que a Escritura fala dele, e aquilo que ele alcançou dentro da liderança que ele exercia em Israel, né? Ele é humilde, ele chega para Jesus Cristo, que não tinha nenhum currículo, não tinha nenhuma história, não tinha nenhuma preparação teológica que fosse considerado, mas ele se refere a Jesus Cristo como rabi. Ele diz mestre. Ele é mestre. Ele é mestre. Ele é considerado e respeitado como mestre. Mas ele, quando se refere a Jesus Cristo, ele diz mestre. E ele fala assim, sabemos. Mestre, eu peço que os irmãos coloquem o versículo aí, você vai vendo. Mestre, ele diz, mestre, sabemos. Ele não disse assim, mestre, eu sei que essas obras que o Senhor faz só pode ser alguma coisa da parte de Deus. Ele não disse assim. Ele disse, mestre, sabemos. E o que me faz pensar, e você pode pensar também, que essa amplitude que ele deu à palavra, colocando no plural, de que não só ele, Nicodemo, mas alguns outros também da linhagem dos fariseus, tivessem essa mesma situação de pensamento a respeito de Jesus. Porque dividia o povo, mas não podia falar abertamente, não é? Então, Nicodemos, eu acho que ele leva com ele ali também o questionamento de vários outros fariseus que tinham esse mesmo pensamento a respeito de Jesus. Ele é relevante, a obra que ele faz só pode vir da parte de Deus, ninguém consegue fazer isso se não for da parte de Deus. Nós estudamos aqui a respeito do Messias, e tudo que ele faz está de acordo com aquilo que a Escritura fala a respeito do Messias, e tem que ser ele. Então, ele, para mim, Nicodemos traz ali um grupo, ele representa, sabemos, nós sabemos, um grupo sabe, Senhor, rabi, que as coisas que o Senhor faz, só pode vir alguém que é da parte de Deus de verdade. Então, Jesus Cristo diz para ele, olha, o que importa mesmo é nascer de novo. Quem não nascer de novo, nascer do Espírito, nascer da água, nunca vai ver o reino de Deus. Então, é uma coisa importante. O que é uma pessoa nascida de novo? Se eu falar da nossa religião batista, né? A nossa religião batista tem seu rito, né? Sua condição. Como que uma pessoa conhece Jesus Cristo e é uma pessoa salva, que nasceu de novo? Aqui, basicamente, a pessoa ouve uma mensagem, né? Que fala ao seu coração, ou vem sendo instruído por alguma pessoa, participando de uma classe de novos convertidos, não é? De pessoas que estão interessadas no Evangelho, ou da escola dominical,
e aprendendo de Jesus, querendo saber mais de Jesus, há um anseio da alma, e a pessoa está aqui. Na nossa religião, na nossa igreja, é assim, a pessoa ouve a palavra, toma uma decisão publicamente, e aí vai e passa pelo batismo, né? Diz, eu sou de Jesus, eu quero fazer parte disso, eu creio em Jesus como meu Salvador, para dar a profissão de fé aqui na nossa igreja é assim, eu creio em Jesus como meu Salvador. Tivemos um problema no passado, porque os tempos mudaram tanto, e havia até uma regra entre os batistas que só batizavam crianças a partir de 12 anos, tinha uma coisa assim, mais ou menos, né? Tivemos até um problema de família, porque eu lembro, né, uns anos atrás, a Renata, que é minha nora hoje, né, ela era pequenininha, e ia ter batismo na igreja, várias pessoas ser batizadas, e ela queria ser batizada, né? E o pastor lá, seguindo a ordem, porque era a determinação do grupo, né? Vai batizar uma pessoa que não tem idade ainda, é muito novinha, né? E aí não foi batizado naquele grupo, né? E foi triste a versa, ela ficou muito chocada, queria ser batizada. E nós encontramos isso aqui na nossa igreja batista de Imbitiba, vocês não vão lembrar disso, que está mais tempo aqui, né? E a gente decidiu o seguinte, nós batizamos as crianças que estão prontas a dar uma profissão de fé. Porque, por exemplo, nós criamos nossos meninos, desde o berço, nós cantamos louvor para eles, para as crianças, né? Ensinamos na classinha. Eles vão crescer. Chega um momento que eles já dizem, eu quero ser batizado. E você conhece aquela criança, sabe o movimento daquela criança, como que você vai negar o batismo a uma criança que tem uma convicção e que você preparou ela desde o berço para aquilo, não é? Aí ficou complicado. Então, aqui nós batizamos de acordo com o discernimento da criança. A gente percebe, essa criança tem condição, ela tem discernimento, ela quer ser batizada, né? O meu netinho Lucas está com 7 anos e já está preparando o batismo dele, acho que não passa desse ano. Não passa desse ano, tem 7 anos. Mas eu digo, mas ele foi preparado, não é? Sempre na igreja, sempre na classinha, ouvindo os louvores, vendo o pai, a mãe, o avô, todo mundo, e segue a Jesus, louva a Jesus, participa de todas as peças teatrais, não é? E tudo mais. Assim, como que vai negar um batismo a um menino de 7 anos que tem... E agora, com a internet, as crianças estão espertas demais, as crianças sabem o que elas querem. Sabe ou não sabe, irmãos? As crianças estão dando nó na gente. Eu até falei outro dia aqui, né, o meu neto, o Isaac e o Rafael, por conta da pandemia, eles não foram ainda alfabetizados. Quando ia começar a ser alfabetizado, veio a pandemia, tirou da escola, separa, tá? Eles foram alfabetizados. Eles querem encontrar um desenho, eu falei, quer encontrar um desenho no YouTube, na internet? E aí ele falou, escreve para mim. E aí ele fala uns nomes de uns desenhos doidos, eu falei, como é que eu escrevo isso? Né? Eu não sei escrever aqui as coisas que ele fala, porque às vezes é nome em inglês, é desenho que em inglês tem 2 letras no inglês que eu não conheço e tal, né? E aí ele fala, não, vovô, ele pega lá, bota no YouTube, vai lá em cima, passa o dedinho assim, aí abre o microfone, ele fala o desenho que ele quer. E o YouTube procura o desenho que ele quer, mesmo ele falando errado, irmãos. Se eu escrever, não vai dar certo, porque eu vou escrever errado. Porque ele fala errado. Mas o YouTube entende, a internet entende, e ele acha o desenho que ele quer. Impressionante. Não é? Então, as crianças estão nesse nível. Aí passamos aqui, graças a Deus por isso. Temos batizados aqui, pela graça de Deus, muitos meninos e meninas que dão excelente profissão de fé, cantam aqui, louvam o Senhor, graças a Deus por isso. Mas, em algumas religiões, para você ser batizado, para você ser nascido de novo, por exemplo, se você vai numa Assembleia de Deus tradicional, a pessoa só nasceu de novo mesmo, só tem sinal de que nasceu de novo se ela falar em línguas. Eu tive um amigo conversando com ele no ônibus, era moço ainda, a alegria dele, né? Eu agora me converti, creio em Jesus como meu Salvador e tal, e já estou num grupo lá, estou esperando o meu batismo na língua, estou esperando falar em língua. Ele falava, e alguns cultos específicos ele queria, porque naquela religião, para a pessoa ser salva, tem que falar em línguas. Estou falando coisas que são comuns a nós aqui, não estou falando nenhuma novidade, né? Por exemplo, eu fui batizado 2 vezes, porque quando eu nasci num lar católico, não é? E os católicos, os presbiterianos, os anglicanos, eles batizam as crianças, né? Eles querem que essas crianças, assim, essa decisão dos pais, está dizendo assim, o meu filho é nascido de novo, meu filho é de Jesus.
Eu creio em Jesus, por isso estou levando o menino para o batismo, não é? Porque eu creio em Jesus. As religiões fazem assim. Outras religiões, a pessoa só vai ser batizada às vezes, já mais tarde, né? Tem muito discernimento, já é maior e tal. Então, tudo isso acontece para dizer assim, quando uma pessoa nasceu de novo, né? Qual é a evidência de que uma pessoa nasceu de novo? E isso é complicado, né, irmãos? Porque a gente fala que a salvação, depois que ela é dada, porque a salvação ela é por graça. Ninguém merece salvação de forma nenhuma, né? Ninguém merece salvação. Alguém pode fazer alguma coisa para ser salvo, assim, de bom? O Nicodemos era um cara bacana, assim, todo mundo falava bem dele. Não tinha nada que denegrisse a imagem dele. Homem honesto, correto, piedoso, temente a Deus, buscando a verdade. Mas Jesus diz para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, de maneira nenhuma você vai entrar no reino de Deus. Você vai ver o reino de Deus. Ninguém que não nascer de novo não vê o reino de Deus. Aí, caramba, o que é nascer de novo então? Né? O que é nascer de novo? Que movimento é esse que acontece na alma da pessoa? Que acontece por uma ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero seguir para a conclusão da mensagem, falando do próprio Nicodemos. Quais as evidências de que aquela conversa com Jesus? Né? A Bíblia não diz assim, Nicodemos se converteu e foi batizado. Decidiu-se por Cristo, creu em Jesus, creu na palavra, né? A Bíblia não fala isso abertamente. Você tem que ler e você tem que tirar uma conclusão no seu conhecimento. O Nicodemos, depois daquele contato com Jesus Cristo, nós temos algumas referências a respeito da vida dele. Muito pouca coisa. Por exemplo, eu disse que todos os fariseus, né, e o Sinédrio buscava pegar Jesus num erro, numa coisa qualquer, porque ele não guardava o sábado, ficavam sempre espreitando contra ele para ter alguma coisa para acusá-lo. E o encontro de Nicodemos com Jesus não foi nada disso. Foi de coração aberto, queria conversar com um mestre que era muito importante e poderoso. Ele não foi lá para questionar Jesus, nem arguir nada. Ele foi para perguntar, ele foi para saber, conversar. Não é? Então, isso é importante. O que aconteceu, como a gente tem características de que uma pessoa realmente é nascida de novo. Alguém está na igreja, segue o evangelho, gosta do louvor, está sempre, dá dízimo, oferta. Tá? Isso é uma evidência de que a pessoa é nascida de novo? Sim, esteticamente, não é? Estereotipamente, a gente fala, é uma pessoa realmente nascida de novo. Mas a questão de ser nascido de novo, eu falei, esse encontro com Jesus e com o evangelho provoca transformações e uma crise na alma do homem. E eu quero falar sobre Nicodemos para a gente chegar ao final desse pensamento, dessa mensagem. Porque Nicodemos, eu disse, ele fazia parte do Sinédrio, do Senado dos judeus. Coisas importantes. Lugares ali não tomavam decisão de prender, e a ordem era prender Jesus Cristo. E um dia está no Senado reunido, e a ordem era prender Jesus Cristo. E ele diz assim aos seus pares, por acaso a nossa lei condena uma pessoa antes de ouvi-la, de dar um processo para ela, sem saber o que está acontecendo? Olha o que aconteceu. Eu quero dizer assim, a salvação, o nascer de novo, provoca uma transformação na alma da pessoa. É uma coisa de dentro para fora. Não é estereotipo, mas é de comportamento, de dentro. O Nicodemos, depois dessa convicção de crer que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus, que as coisas que eles conversaram, né? Nascer de novo. Como nascer de novo? Nicodemos pensou assim, não, vou voltar para o ventre da minha mãe? Pensamentos dele, né? Jesus disse, não, tem que nascer da água e do Espírito. Nascer de novo é uma transformação que vem da parte de Deus. Não é? O homem tem a sua parte, se interessa, articula, vai procurar Jesus até à noite, não importa como vai fazer, mas o homem faz a sua parte. Eu estou interessado, eu quero saber, eu necessito disso. O homem faz a sua parte. E Deus diz assim, a parte do Senhor o homem tem que ser nascido do Espírito Santo de Deus, da água e do Espírito, referindo-se ao Espírito Santo de Deus, que é uma transformação interna, né? É quase como uma metamorfose, uma transformação do homem, que é um homem que passa a ser uma criatura eterna. E o Nicodemos, então, ele está incomodado.
com a injustiça. Então, eu quero dizer assim, um sinal de que um homem e uma mulher é nascido de novo, porque um homem nascido de novo, ele não pode aceitar de forma nenhuma qualquer tipo de injustiça. Não pode. Um crente em Jesus Cristo não vai aceitar nunca injustiça, erro, pecado, transgressão. E eles tomaram uma decisão de prender Jesus, passando por cima da própria lei deles, porque era uma conveniência religiosa, uma oposição ao Senhor, sem ouvi-lo, sem questioná-lo, sem procurar saber a verdade. E ele acusa os seus pais disso. Ele fala, por acaso, aqui nós julgamos pessoas, né? Nós condenamos pessoas sem ouvir o que ela tem a dizer? E ele já levou uma chicotada. Por quê? É o que eu digo. A pessoa entra em conflito. Se você quer seguir a Cristo de verdade, e o Senhor está chamando você, e você interessou nisso, vai ter um conflito na sua alma. Pode se preparar que vai ter um conflito na sua alma. E ele começa a ficar incomodado. Esse é um sinal de uma evidência para mim importante de que Nicodemos creu em Jesus Cristo, que ele era o Filho de Deus. Por acaso nós condenamos e acusamos alguém sem ouvi-lo, sem dar um processo? Aí a resposta foi dura para ele, né? Já começou a apanhar. Assim, você também está crendo nele? Você não sabe que lá de Galileu não vem nada? Lá só tem porcaria, só tem gente que não vale nada? Ele foi repreendido ali publicamente, ficou na dele. Então, isso aí é uma coisa que acontece com todos nós. Eu tive meus momentos de crise quando me interessei pelo Evangelho. Sofri as críticas que tinha que sofrer, não é? Na minha própria família. Eu lembro uma época, estava ali já na escola para ser batizado, conhecendo a palavra, já sou parte, porque você não faz parte depois que você é batizado, depois que você faz o cursinho para batizado. Não é. Você faz parte no momento em que você teve esse contato com Jesus, e é um negócio assim transcendental, espiritual, que o Espírito mesmo fala o coração, e você tomou sua decisão na sua mente intelectual. Eu creio que Jesus é Filho de Deus, encarnado, que morreu e ressuscitou. Eu creio nisso. Ninguém tira isso mais de mim. Esse é o momento em que o homem é salvo. Esse é o momento que o homem tem a sua salvação, independente de batismo, de cursinho, de rito, de religião. Isso é extraordinário, né? Porque, se você vê, Jesus não se encaixa em nada daquilo que o Nicodemo sabia de religiosidade, daquilo que ele era mestre. Jesus não obedece o sábado. Jesus cura no sábado. Jesus faz todas as coisas contrário ao que eu ensino aqui. E o que eu aprendi do meu berço. E o que meu pai me ensinou e que eu estou ensinando para os meus netos, meus filhos, Jesus faz tudo ao contrário. Então é uma crise, não é verdade, irmãos? Mas ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não interessa a sua convicção religiosa. Nada disso. Jesus Cristo, ele veio para todos que crerem nele. A pessoa só nasce de novo quando ela crê que Jesus é o Filho de Deus. É isso. Não tem um mistério, uma coisa difícil, não, complicada, não. A gente e as religiões é que faz as coisas ficarem complicadas. Mas Jesus mesmo é simples. Nicodemos, qualquer pessoa que quiser participar do reino de Deus, qualquer pessoa tem que nascer de novo. O seu caráter, a sua condição religiosa, Nicodemos. Você é um homem muito bom, você é um homem piedoso, você é um homem que tem um bom testemunho de todas as pessoas. Tenho certeza que você não engana ninguém, que você não trai ninguém, que você é fiel à sua esposa, que você é fiel ao seu grupo. Eu tenho certeza que você é um homem de reputação ilibada. Mas, Nicodemos, nada disso te dá garantia. Você conhece a Escritura, Nicodemos? Sim, você conhece, você estuda, você é dedicado sua vida toda. Mas nada disso te garante que você vai ver o reino de Deus. Porque se um homem não nascer de novo, ele nunca vai entrar, nunca vai chegar no reino de Deus. Então, as evidências, Nicodemos. Primeiro problema, ele chegou no sinédrio e começou aos seus pares a começar assim, não aceito isso. Como que vocês vão perseguir Jesus dessa forma? Vocês não vão ouvi-lo? Não vão dar uma oportunidade para ele? Quem é você? Os guardas mesmo, quando chegaram, assim, vocês não prenderam ele por quê? Não, porque ele fala com uma autoridade e o povo todo está com ele. Ele é diferente.
Mas vocês também estão crendo nele? Olha que loucura, né? Então, o nascer de novo são esses movimentos que vêm dentro da alma da pessoa. E o Nicodemos começou a agir como alguém que começou o processo de metamorfose, nascer de novo. Não aceito essa injustiça, não aceito isso que vocês estão fazendo. E a Bíblia não traz muita coisa, só vai nos levar até o final da história, não é? Porque Jesus realmente foi condenado por esse grupo religioso, foi perseguido, foi morto, foi crucificado. Aí, nesse momento, nós sabemos alguma coisa mais do Nicodemos, só um pouquinho mais a respeito dele. Porque Jesus ainda estava crucificado e o corpo pendurado no madeiro. E a Bíblia relata que esse Nicodemos, junto com José de Arimateia, que eram pessoas de posse, pessoas que tinham condições, José de Arimateia pediu permissão, foi lá aos romanos e disse, olha, nós podemos tirar o corpo, nós vamos sepultar o corpo. Não, pode sim. Pediu permissão, ele tinha acesso. E ele vai acompanhado do Nicodemos, José de Arimateia e Nicodemos. Sabe o que eles tiveram que fazer? Sabe aquele corpo todo dilacerado, ensanguentado, furado? Eles tiveram que tirar os pregos da cruz. Eles tiveram que descer o corpo lá de cima. A gente vê em filme, né, os movimentos, né? Passa uma corda aqui embaixo daquele corpo caído. Eles tiveram que fazer todo aquele movimento, com cuidado, tirar os pregos, lavar o corpo, ungir o corpo, passar perfume, que eles faziam isso, aromáticos, e foram caros os perfumes que eles usaram no corpo de Jesus Cristo. Passar pano, vestir o corpo. Olha o que eles fizeram. Então, no meu coração, irmãos, eu não tenho dúvida que quando chegar aquele grande dia do Senhor, que a Bíblia fala, aquelas multidões de gente vestida de branco, diante do trono do Cordeiro, naquele dia, eu não tenho dúvida, no meu coração, que o cara que está lá em pé é um cara chamado Nicodemos. Eu não tenho dúvida, no meu coração não tenho dúvida. É o que eu penso para mim mesmo. Quando eu aceitei a Cristo, quando decidi, e não foi um negócio rápido, não. E o que eu ouvi de sermão, irmãos? 2 anos ouvindo sermão, sentado num banco. E um dia, eu sou de Jesus. O meu coração não resiste mais. Eu sou de Jesus. Eu levantei minha mão, fui lá na frente, chorei. As coisas que acontecem quando, né, nós sentimos a força, o poder de Deus nos amando. Então, o Nicodemos, ele tem que fazer isso. Tirar o corpo junto com José, limpar o corpo, preparar o sepulcro, saber tudo que ele fez. Ele estava lá. Ele não quis saber qual seria a crítica, não é? Porque agora não dava mais. Como é que ele vai? Agora ele tem que se expor. Quem foi que tirou o corpo da cruz? Abertamente. Nicodemos, aquele que foi procurar Jesus à noite. Ele não está mais preocupado com isso. A convicção do coração dele é assim, é mais importante isso aqui do que os meus pares, do que dar satisfação ao povo. Eu nasci de novo. Sabe, uma pessoa que nasce de novo faz isso. Lava o sangue, passa perfume, quer dedicar alguma coisa a Deus. Assim, eu sou devedor da graça de Deus e eu quero fazer alguma coisa. Eu entendi que Jesus morreu por mim. Eu entendi. Nicodemos pensou isso. Jesus Cristo morreu por mim. Haverá um reino eterno. E eu faço parte disso. Eu creio nele como filho de Deus. Depois, ao 3º dia, ressuscitou. Olha que maravilha. Imagina isso, irmãos. Imagina isso na cabeça do Nicodemos. Ao 3º dia, Jesus está lá de novo. Ele, por certo, foi uma daquelas testemunhas que estiveram com ele. E ouviram dizer pelos anjos, olha, assim da forma como ele subiu aos céus, ele vai voltar. E haverá uma eternidade. Nicodemos viveu tudo isso. Creu no Senhor Jesus Cristo. E para terminar a palavra, para dar certeza, assim, alguém quer Jesus no seu coração? Quer nascer de novo? Quer ser uma pessoa realmente que tenha parte de Cristo em si?
ele fala assim, olha, você vai saber se alguém é de Deus, numa maturação no tempo. Diz assim, pelos frutos vocês vão conhecer aqueles que são verdadeiramente de Deus. Porque um homem de Deus produz esses frutos, sabe? Fruto de arrependimento, fruto de reconhecimento de pecado. Assim, poxa, eu não sou digno, não tem nada que eu possa fazer para alcançar a salvação do Senhor, nada. É pela graça que eu sou salvo. E assim, e nesse capítulo, né, a gente tem ali um versículo, para terminar a palavra, que é assim um resumo da Bíblia toda. Todos os teólogos, todos os estudiosos, a uma falam isso. Se você ouvir qualquer pregação a respeito desse capítulo 3 de João, todos vão se referir a esse versículo como a Bíblia reduzida. Se você tirar toda a Escritura, deixar só esse versículo de João capítulo 3, que é o verso de número 16, certo? Se você tirar toda a Bíblia e deixar só João 3,16, você tem todo o resumo da Bíblia. O porquê Jesus Cristo veio, porque Jesus Cristo é o Salvador, qual é esse projeto de Deus. O que diz lá então, irmãos? Vamos deixar gravado aqui? Porque Jesus falou isso para Nicodemos. Jesus falou, não foi assim, um profeta falou isso, alguém trouxe essa mensagem, um discípulo, não. Essa palavra, Jesus Cristo disse da sua própria boca a Nicodemos. Vamos lá então, interromper os irmãos. Porque, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus, Ele está falando dele mesmo. Nicodemos, vamos completar, para que todo aquele que nele crê, ou seja, em mim, Jesus, Nicodemos, se você crê em mim, o projeto de Deus foi esse. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Nicodemos. Assim você nasce de novo. Você crê nisso? Às vezes eu me esforço tanto para pregar uma palavra de salvação, irmãos, porque para mim agora é tão simples. E eu quero transformar isso em simplicidade para todas as pessoas que ainda não têm essa certeza. Porque a pessoa já é de Deus. Ele tem toda a condição diante de Deus. Se perguntar a ele, fala assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que foi encarnado, homem, que morreu aqui na terra, ressuscitou, eu creio que ele vai voltar. Tem pessoas que têm todo esse conteúdo de verdade em si, são os verdadeiros homens que verão o reino de Deus, e mulheres. Não são aqueles que têm capa de crente, de cristão, não são aqueles que carregam Bíblia para lá e para cá. Porque eu não estou dizendo efetivamente excluindo ninguém, mas as evidências que temos, estéticas, não garantem nada. Não garante nada. O que Jesus está dizendo assim, Nicodemos, todo aquele, toda pessoa, Nicodemos, todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo. É isso, basicamente, puramente, simplesmente. Então eu tentei, da melhor maneira possível, dizer para você que os ritos religiosos, as formas que se apresentam para alguém realmente demonstrar que é nascido de novo, que é um salvo em Jesus Cristo, vai de acordo com o grupo, com a situação que você está inserida. Mas a verdade mesmo do Evangelho é que Jesus veio para todas as pessoas. É que o amor de Deus é para você. Cara, Deus te amou. Deus ama você, independente de mim, independente dessa igreja. O projeto de Deus é individual para você. Amou você. Esse é o projeto de Jesus. Jesus Cristo não veio para condenar ninguém. Ele fala assim, eu não venho para condenar ninguém. Eu sou o Salvador dos homens. Eu sou o amor dos homens. A Bíblia diz, Deus é amor. É isso. Então, pela graça de Deus, você que está ouvindo essa palavra,
Cara, lá no teu coração, mulher, lá no teu coração, homem, lá no teu coração, você já diz, eu creio em Jesus, eu sou de Jesus. Você vai ver o reino de Deus. Você vai ver o reino de Deus. Está garantido, é assim. Mas, a própria palavra diz que nós deveríamos ser cooperadores desse evangelho, não é? Nós somos chamados para ser cooperadores desse evangelho. Porque o que recebemos, de graça queremos dar. Nós queremos a salvação do mundo. O projeto do Senhor é a salvação de todos. A salvação de todos. Ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Olha que maravilha, esse amor de Deus. Então, assim, a obra de Jesus Cristo foi completada. Ele veio, sofreu, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. A parte de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. A parte de Deus está perfeita, completou, está feita. Mas como Nicodemo, você precisa ir a Jesus. Precisa. Pode ser que você não queira fazer isso publicamente, mas quem sabe lá no seu quarto, né, à noite, você fazer uma oração para Deus, pedir a Deus para falar com você alguma coisa que você precisa ouvir. Você pode fazer isso, conversar com Deus como Nicodemos. Senhor, como é que é isso? Me mostra, Senhor, me dá um sinal. Fala comigo, Senhor. Eu quero saber disso, Senhor. Eu espero que isso aconteça, né, de alguma forma. Porque o melhor de mim já dei para você hoje, meu amigo, meu irmão. Quem sabe você é alguém que já tem um novo nascimento em si, de dentro para fora. Você só precisa expressar isso e se unir ao povo, né? E aí, pelos frutos da sua vida, Jesus diz assim, pelos frutos os conhecereis. Né? E eu olho para Nicodemos, vejo assim, poxa, não sei se você já teve esse, não vou dizer, quero achar a palavra certa, eu vou falar um desafio, né? Se você já teve esse desafio na sua vida, pode ser que não, tem muitos jovens aqui, mas você já teve que sepultar alguém que você tivesse que vestir, arrumar o corpo, comprar o caixão e resolver todas as coisas. Você já passou por isso? Você sabe o que é isso? Se você já viveu isso, pode ser que você não tenha vivido ainda, mas você vai viver ainda. Pode ser que você viva essa situação. É muito provável que aconteça, não é? É uma situação natural da vida. Mas quando eu tive que passar por ela a primeira vez na minha vida, por isso que essa coragem de Nicodemos de ir lá tirar o corpo da cruz e dar uma pública profissão de fé de que ele creu em Jesus como o seu Salvador, mexe muito comigo, porque não é uma coisa simples de fazer. É difícil você fazer isso. Preparar um corpo, levar até o sepulcro, que situação complicada e difícil. Você faz isso porque certamente você ama aquela pessoa, não é? Às vezes é um parente, às vezes é um amigo. Não sei a situação que você viveu isso. No meu caso foi um parente, que eu tive que fazer todas essas coisas. E como foi duro para mim. E quando eu leio e ouço e vejo Nicodemos, as suas ações, então para mim tem um peso muito grande de alguém realmente que creu e quis dedicar, né, uma deferência ao seu Senhor no último ato da sua vida. Preparar o corpo, levar o corpo ao sepulcro e dizendo a todas as pessoas, dizendo a mim hoje, né, eu creio em Jesus como meu Salvador. Que essa seja a sua decisão hoje. Creia em Jesus como seu Salvador. É puro e simples. Não tem rito nenhum. Os ritos são os homens que colocam, as condições são as igrejas, são as religiões que colocam. Jesus Cristo não fazia parte de religião nenhuma. Ele era o Deus amor para todas as pessoas. Todas as pessoas. Não excluiu ninguém. A ponto da Escritura dizer assim, todo aquele que vier a mim,
de maneira nenhuma será lançado fora. De maneira nenhuma, todo aquele, não importa a condição, situação, a vivência, todos são bem aceitos, todos são bem recebidos. Pela graça de Deus, somos salvos. Amém, igreja? Amém. Quero orar por você. Se você, ouvindo essas breves e poucas palavras que eu me esforcei para falar aqui a respeito de Jesus, da sua salvação, né, pode, pelo Espírito Santo, se incomodar de alguma forma, entrar em alguma crise na sua alma, e assim, cara, eu sou de Jesus, cara. Eu tenho toda a convicção disso. E você não faz parte ainda, faça isso. Ore ao Senhor, diga assim, eu quero fazer parte. Eu me sinto devedor da tua graça, e eu quero pagar de alguma forma, eu quero, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida para isso. Faça isso, ore ao Senhor Jesus Cristo, tenho certeza que esse movimento do Espírito, ele vai acontecer. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, e que o Senhor mesmo abençoe a sua própria palavra. Senhor Deus, aqui estamos reunidos sobre a tua palavra, e me deste, no meu limitado vocabulário, Senhor, essa palavra de salvação, é a tua palavra. Então eu peço que o Senhor mesmo se comunique com cada um daqueles que estão ouvindo a sua palavra. Que haja salvação hoje aqui nessa casa, que haja salvação aí onde essa palavra vai chegar pela internet, daqueles que estão conectados. Ó Deus, a obra do Senhor é simples e maravilhosa para a salvação de toda a gente. Então, Senhor, crer que o Senhor é o Filho de Deus é o suficiente. Isso é a prova de que alguém nasceu de novo, nova criatura, nova vida, tudo novo, Senhor. Que esse mistério, essa graça do Senhor se revele hoje a cada coração. Assim eu oro pedindo humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu fiquei feliz quando cheguei hoje, não é? Que a rua aqui de frente está impedida, está fazendo a obra, né, de infraestrutura aí do esgoto, não é? E aí está fechado o trânsito, geralmente eu venho por aqui. Aí eu vim pela rua principal e já quase não consegui uma vaga para o meu carro. Há muito tempo que não acontece isso, né, irmão? Com a pandemia, muitos irmãos ainda não estão podendo vir, né? Mas eu fiquei contente, muitos carros estacionados ali. Eu falei, opa, só falta vencer agora a Ômicron, né, irmão? Passou a Ômicron, eu acho que não vai vir mais nenhuma, não. O pessoal fala, tá sinal verde, né? A pandemia enfraqueceu e o vírus agora não está matando mais e a gente vai partir para o abraço, né? Está faltando isso, né? Um abraço, não é verdade, irmãos? Assim, quem está visitando a igreja hoje? Alguém está visitando a igreja? Eu olhei assim, tem 2 jovens ali, alguém mais aqui visitando a igreja? Olha aí. Recebam. A gente não pode dar um abraço, né, do jeito que gostaríamos de dar, né? Mas quero dizer que você é muito bem-vindo, tá bom? Deus abençoe você, seu estado aqui. Aqui, ó. Que esse tempo de comunhão tenha sido gracioso para você também, tá bom? Muito obrigado por escolher a nossa igreja para cultuar o Senhor conosco, tá certo? Então, nós nunca encerramos um culto sem fazermos uma oração por nossa semana. Isso tem sido muito importante, irmãos, né? Essa oração para a nossa semana tem sido, assim, às vezes, um ponto de convergência, de decisão mesmo para a nossa história, né? Tenho recebido muitos relatos de irmãos que ouvem uma palavra, e aí o pastor encerrar, ou o dirigente que está aqui, porque essa é uma prática da nossa igreja, né? Não saímos daqui, ouvimos uma palavra, cantamos louvores, você não pode sair daqui sem falar com Deus alguma coisa da sua alma, do seu coração, né? Então, quantos irmãos relatam depois, pastor, eu fiz uma oração para a minha semana, naquele dia, tinha dificuldades, tinha situações para resolver, líderes de equipe, gente que lidera, gente que comanda, gente que tem responsabilidade, gente que precisa resolver problemas que às vezes estão agarrados ali e não consegue. Então eu quero dizer para você o seguinte, faça uma oração em nome de Jesus, né? E peça ao Senhor para abençoar a sua semana, tá certo? No caminho que você for, fala assim, Senhor, abençoa a minha semana, tem misericórdia de mim. Senhor, me dá uma boa ideia para eu resolver essa questão. Senhor, manda um recurso para eu pagar essas faturas que vem segunda-feira, não é verdade? O comerciante tem que falar isso, né? Tem um negócio, manda, Senhor, um recurso para fazer uma boa venda. Eu me lembrei agora falando disso, né? Eu tive um comércio, falei para os irmãos, né?
Eu tive um comércio, uma vez aconteceu uma coisa muito esquisita, né? A gente estava sem Coca-Cola, imagina um comércio, né? Sem Coca-Cola, não vale, né? Estava sem Coca-Cola porque tinha falta da garrafa PET. E as indústrias estavam sem poder envasar o produto. Mas aí apareceu na nossa porta um caminhão. O cara deve ter conseguido um carregamento desse caminhão cigano, né? E saiu vendendo ele direto. Conseguiu uma carga de Coca-Cola, PET. E ele parou no nosso comércio, era bonitinho, tinha uma aparênciazinha, mas ainda nos primórdios ali daquela área de Tamojo, Cabo Frio ali, né? Começando ainda. E ele parou na nossa porta, assim, aqui pelo menos o cara parece que tem dinheiro, vai me pagar. Porque quem vende de porta em porta assim, tem esse risco, né? De vender e não receber, né? E ele parou lá, e aí eu não estava lá, tinha ido ao banco, a Márcia ligou para mim, falou assim, olha, chegou aqui um moço com um caminhão de Coca-Cola, e quanto você acha que a gente deve comprar? O preço está tanto, não está muito fora não, tá? Aí vamos dizer assim, eu falei para ela comprar assim, 1000 garrafas, vamos dizer, 1000 garrafas, né? 1000 PETs. Só que ela entendeu que os PETs vêm embalados em 6, não é isso? Você sabe disso, né? Quando vem aquele grupo assim, vem em 6, né? A embalagem de 6, meia dúzia. Eu falei unidade. E ela entendeu que era para comprar aquilo, os packs, que eram 6. Veja bem, eu dei a ordem de comprar 1, ela comprou 6. 6 vezes o que eu mandei comprar. Aí eu cheguei do banco, irmão, não tinha lugar na loja para entrar de Coca-Cola. Meus irmãos, não dava, a gente ficava, a Coca-Cola ficava. Tinha que levar a Coca-Cola para casa, espalhar a Coca-Cola em todo lugar. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou falido. Ela ficou preocupada e eu fiquei mais preocupado ainda, que essa conta vai vencer, tem que pagar. Mas, irmão, lembra que eu falei? Não tinha Coca-Cola no mercado. Nenhum concorrente meu tinha Coca-Cola. Eu vendi toda a Coca-Cola, irmão. Toda a Coca-Cola, eu fiz um lucro, fiz uma grana. Então, irmãos, você está preocupado? É comerciante? Faz uma oração para Jesus aí, para Jesus te abençoar. Às vezes você dá uma ordem errada, né? E diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu digo assim, até o errado com Deus, porque todas as coisas têm que contribuir juntamente, tá certo? Então assim, que Deus abençoe você. Ore por sua semana, creia no Senhor, né? Quem sabe o Senhor não tem graça para você essa semana e abençoar a sua vida, tá bom? Faça essa oração e em nome de Jesus, vamos para a nossa semana e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar.